Olá, tudo bem com vocês? Vamos agora a mais um vídeo do canal LP Pesquisa. Esse vídeo faz parte de uma playlist voltada para o sexto ano do ensino fundamental. No vídeo anterior, abordamos uma interpretação do texto da Branca de Neve. Agora vamos a mais um conto. Leia o seguinte conto adaptado: O Fiel João. Houve, uma vez, um velho que, sentindo-se muito doente, pensou: Este será o meu leito de morte. Disse então aos que o cercavam: Chamem o meu fiel João. O fiel João era o seu criado predileto, assim chamado porque durante toda a vida fora-lhe extremamente fiel. Portanto, quando se aproximou do leito onde estava o rei, este lhe disse: Meu fidelíssimo João, sinto que estou me aproximando do fim. Nada me preocupa a não ser o futuro de meu filho. É um rapaz ainda inexperiente, e se não me prometeres ensinar-lhe tudo e orientá-lo no que deve saber, assim como ser para ele um pai adotivo, não poderei fechar os olhos em paz. Não o abandonarei nunca, respondeu o fiel João, e prometo servi-lo com toda a lealdade, mesmo que isso me custe a vida. Agora morro contente e em paz, exclamou o velho rei e acrescentou: Depois da minha morte, deves mostrar-lhe todo o castelo, os aposentos, as salas e os subterrâneos todos, com os tesouros que lá estão. Exceto, porém, o último quarto do corredor comprido, onde está escondido o retrato da princesa do telhado de ouro. Pois, se vir aquele retrato, ficará ardentemente apaixonado por ela, cairá num longo desmaio e, por sua causa, correrá grandes perigos, dos quais eu te peço que o livres e o preserves. Assim que o fiel João acabou de apertar mais uma vez a mão do velho rei, este silenciou, reclinou a cabeça no travesseiro e morreu. O velho rei foi enterrado, e passados alguns dias, o fiel João expôs ao príncipe o que lhe havia prometido pouco antes de sua morte, acrescentando: Cumprirei a minha promessa, ser-te-ei fiel como o fui para com ele, mesmo que isso me custe a vida. Transcorrido o período do luto, o fiel João disse-lhe: Já é tempo que tomes conhecimento das riquezas que herdaste. Vamos, vou mostrar-te o castelo de teu pai. A história continua, e se você quiser ler a história completa, acesse esse endereço aqui, porque eu não coloquei o texto todo. E aí, você acha que esse título, O Fiel João, vai corresponder às expectativas? Será que ele vai ser até o fim mesmo fiel? Uma pessoa fiel? É bom você acessar esse site e dar uma conferida lá, ok? É uma estratégia de leitura, poder antecipar hipóteses a partir do título ou de algum outro trecho, ok? Bom, vamos a alguns exercícios. Questão 1. Marque a resposta correta. O texto O Fiel João é: letra A, um texto narrativo? Letra B, um texto sem personagem? Letra C, um texto sem rei? Letra D, um texto argumentativo. Vamos de trás para frente, mas se você quiser parar agora
o vídeo, pausar o vídeo agora para pensar na resposta, fique à vontade, eu vou continuar. Vejamos, um texto, para ser argumentativo, precisa usar argumentos para defender um determinado ponto de vista. Um texto argumentativo é predominantemente persuasivo, ou seja, quem escreve um texto argumentativo deseja convencer a outra pessoa sobre o seu ponto de vista, ok? E esse texto, O Fiel João, era um texto predominantemente argumentativo? Tentava convencer alguém sobre alguma coisa? Abordava um tema polêmico? Não. Então, você não vai marcar a letra D. Vejamos a letra C. Um texto sem rei? Bom, se você prestou atenção à leitura, você percebeu que esse texto possui um rei, sim, logo no início da história. E depois, esse rei falece, morre, e o herdeiro assume o trono. Portanto, você não pode marcar a letra C. Vejamos a letra B. Um texto sem personagem. Bom, pela leitura que nós fizemos desse texto, O Fiel João, nós percebemos que existem sim personagens. Por exemplo, o primeiro rei, o fiel João e o filho do rei. Então, percebemos que existem sim personagens. Temos pelo menos 3 personagens aí. E letra A, um texto narrativo. Para que você consiga marcar a letra A e saber que esse texto é um texto narrativo, você precisa ter em mente as características do texto narrativo. Narrar significa contar uma história. E quando eu conto uma história, eu uso personagens, que são aquelas pessoas que vão vivenciar aquela história. Existe o protagonista, existe o antagonista, existe o espaço, que é onde a história acontece, existe o tempo, que é quando a história acontece, e existe uma característica fundamental num texto narrativo, que é o narrador, ou seja, quem conta a história. E existem 2 tipos de narrador. O narrador em primeira pessoa, conhecido como narrador personagem, e o narrador em terceira pessoa, que é conhecido como narrador observador. Bom, todas essas características de narrador, personagens, tempo, espaço, que é o lugar onde a história acontece, estão presentes nesse texto O Fiel João? Sim. Então, a resposta é a letra A. Questão número 2. Relacione as expressões destacadas aqui da coluna da esquerda com as ideias que elas transmitem. Nós temos aqui várias ideias. E esse é o tipo de questão muito importante, também muito importante, porque geralmente nós temos esse tipo de questão nas provas, nos concursos públicos. É importante para os professores saberem que se o aluno ou se os alunos conseguem entender quais são as ideias, qual é a semântica, que é a mesma coisa que ideia, grosso modo, a ideia transmitida, qual é a relação, ok? Que essas palavras ou expressões transmitem. Bom, podemos ter ideias aqui nesse exercício de intensidade, letra B, de tempo, letra C, de negação, letra D, modo, letra E, explicação, letra F, tempo de novo, letra G, explicação novamente, letra H, tempo de novo, letra I, tempo outra vez, letra J, lugar, letra K, intensidade.
Às vezes, as pessoas não sabem o que é um modo como algo foi feito, a maneira, a forma como algo foi feito ou executado, tá bom? Então, vai haver a repetição da ideia de tempo, conforme nós vimos, e vai haver a repetição também da ideia de explicação e também de intensidade. Preparados? Vamos lá, então. Expressões. Vamos aqui à primeira. Houve uma vez um velho rei. Esse uma vez... é bom que você pause o vídeo para dar as suas respostas, porque eu vou continuar e vou dar as respostas. Continuando. Esse uma vez poderia ter sido substituído por certa vez, numa certa primavera, em 1980, por qualquer outra ideia de... Muito bem, se você colocou a ideia de tempo. Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Ideia de tempo. Sim, deu. Eu vou ter que... agora foi. Próximo. Sentindo-se muito doente. Esse muito aqui dá uma ideia de quê? De qual dessas aqui? Se você marcou intensidade, que é a resposta, você acertou. Meus parabéns. É a intensidade, é muito, ok? Mas poderia ter sido pouco também. Seria intensidade também. Terceira frase. Assim chamado porque durante toda a vida fora-lhe extremamente fiel. Esse porquê eu coloquei como explicação, mas poderia ser causa também. Então, vamos para a letra E. Esse porquê junto e sem acento, geralmente pertence à ideia de explicação ou à ideia de causa. Continuando. Assim chamado porque durante toda a sua vida fora-lhe extremamente fiel. Esse extremamente é intensamente fiel. É ao extremo, ele foi muito fiel. Então, novamente, intensidade. Vou colocar aqui a letra K. Próximo. Quando se aproximou do leito onde estava o rei. Essa palavra quando indica o quê? Indica tempo novamente. Então, vamos usar a letra F. Próxima frase. Não o abandonarei nunca. É a palavra não, essa palavra indica qual delas? Se você botou a ideia de negação, letra C, você acertou. Negação. Próximo. Não poderei fechar os olhos em paz. Aí você tem que pensar um pouquinho, veja bem. De que forma ele não poderá fechar os olhos? Ele poderia fechar os olhos de que modo? De que maneira? Em paz. Então, conforme eu acabei de mencionar, a expressão em paz transmite uma ideia de modo. Letra D de dado. Então, vou colocar aqui letra D. Próxima frase. Onde está escondido o retrato da princesa? Assim como a palavra quando transmite uma ideia de tempo, a palavra onde, perceba que ela explica, ela indica uma ideia de lugar. Letra J. É o lugar onde está escondido o retrato da princesa. Onde? Naquele aposento. Próxima frase. Pois, se vir aquele retrato, ficará ardentemente apaixonado por ela, pela princesa. Então, esse pois, esse pois, ele é irmão, primo, sinônimo desse porquê. Portanto, é uma ideia de explicação. Vou colocar aqui a letra G. Penúltima frase.
Passados alguns dias, o fiel João expôs ao príncipe o prometido. Você poderia substituir passados alguns dias por depois daqueles dias, depois de um tempo, na semana seguinte. Todas essas expressões que eu acabei de usar para substituir e manter o sentido original do texto, do trecho, transmitem uma ideia de tempo. Se você colocou tempo, você acertou. Vou colocar aqui a letra H. Última frase. Transcorrido o período de luto, o fiel João disse-lhe. Bom, aqui, transcorrido o período do luto, também transmite uma ideia de quê? De tempo. Então, vou colocar a letra I aqui. Depois do período do luto, um ano depois, viu? Todas essas expressões que eu usei para substituir esta expressão aqui serviam para transmitir uma ideia de tempo. Questão número 3. Releia o seguinte trecho do texto e, em seguida, responda a pergunta. O trecho está aqui e a pergunta está aqui. Aqui você vai dar a resposta. Houve uma vez um velho rei que, sentindo-se muito doente, pensou: este será o meu leito de morte. Para que foram usadas as aspas nesse trecho? É importante você perceber que as aspas, aqui nesse caso, são duplas, podem ser usadas para indicar algumas coisas. Não é só para quando você quer copiar algo do texto ou quando você quer dar um destaque a uma palavra no seu texto escrito. Essas aspas aqui foram usadas para indicar o pensamento do rei. Então, esta é a resposta. As aspas foram usadas para indicar o pensamento do rei. Questão número 4. Releia. O fiel João era o seu criado predileto. Mantendo-se o sentido original, a palavra destacada poderia ser substituída por o fiel João era o seu criado mais querido ou o fiel João era o seu criado menos querido? Se você prestou atenção à leitura do texto, você sabe que a resposta é esta aqui, substituída por mais querido. Questão número 5. Releia os trechos e responda ao que se pede. Letra A. Meu fidelíssimo João, sinto que estou me aproximando do fim. Nada me preocupa a não ser o futuro de meu filho. É um rapaz ainda inexperiente, e se não me prometeres ensinar-lhe tudo e orientá-lo no que deve saber, assim como ser para ele um pai adotivo, não poderei fechar os olhos em paz. Não o abandonarei nunca, respondeu o fiel João, e prometo servi-lo com toda a lealdade, mesmo que isso me custe a vida. Todas essas palavras destacadas se referem... Bom, este tipo de questão também é muito frequente nas provas, nos vestibulares. Por quê? Porque esse tipo de recurso que eu usei aqui, que no caso foi a pronominalização, serve para substituir uma palavra, uma informação que já foi dita antes, desculpa aí o pleonasmo, né? A redundância, que já foi dita antes lá no texto por um outro pronome, certo? Daí a palavra pronominalização. A fim de quê? Com qual finalidade, com qual objetivo nós, usuários da língua, empregamos um pronome para substituir uma palavra que já foi dita no texto? Resposta: com o objetivo de evitar a repetição desnecessária daquela mesma palavra. Senão, o texto poderia ficar com algum problema, com algum ruído, trazer algum desconforto para o leitor. Vamos ver como ficaria, então, só a título de curiosidade, como ficaria
a leitura dessa passagem, desse trecho, se eu não substituísse a palavra filho por estes pronomes? Vejamos. Meu fidelíssimo João, sinto que estou me aproximando do fim. Nada me preocupa a não ser o futuro de meu filho. Que foi a palavra, hein? É um rapaz ainda inexperiente. Vou até sublinhar aqui, destacar. É um rapaz ainda inexperiente, e se não procederes, me prometeres ensinar ao meu filho tudo e orientar o meu filho no que deve saber, assim como ser para o meu filho um pai adotivo, não poderei fechar os olhos em paz. Aí o João responde: não abandonarei o filho, seu filho, nunca, porque nesse caso eu não poderia substituir por meu filho, certo? Respondeu o fiel João: e prometo servir o seu filho com toda a lealdade, mesmo que isso me custe a vida. Viu? Então vamos lá. Acho que eu acabei de dar a resposta mesmo nessa explicação. Vejamos. Todas essas palavras destacadas, que foram os pronomes, se referem ao filho do rei, ao rei ou ao fiel João? Você acertou se você marcou a resposta ao filho do rei. Letra B, mais um exercício sobre isso. Exceto, porém, o último quarto do corredor comprido, onde está escondido o retrato da princesa do telhado de ouro. Pois, se vir aquele retrato, ficará ardentemente apaixonado por ela. Ela quem? A princesa do telhado de ouro. Logo, a palavra destacada se refere a essa primeira opção aqui. A princesa do telhado de ouro. Viu? Se eu não usasse esse pronome, empregando o recurso da pronominalização, muito provavelmente eu teria que repetir essa expressão que eu pintei de amarelo. Veja, exceto, porém, o último quarto do corredor comprido, onde está escondido o retrato da princesa do telhado de ouro, pois, se vir aquele retrato, ficará ardentemente apaixonado pela princesa do telhado de ouro. Viu? Questão número 6. Releia o trecho a seguir. Exceto, porém, o último quarto do corredor comprido, onde está escondido o retrato da princesa do telhado de ouro. Mantendo-se o sentido original, a palavra destacada poderia ser substituída por menos ou inclusive. É só a gente substituir esta palavra aqui em cima para ver se, ou esta palavra aqui em cima, para ver se o sentido original vai se manter. Vejamos. Menos, porém, o último quarto do corredor comprido. Acredito que seja essa opção. Vamos testar a palavra inclusive. Inclusive, porém, o último quarto do corredor comprido. Não, a palavra inclusive não vai ter, não vai manter o sentido original. Logo, a resposta só pode ser essa daqui. Questão número 7. O texto Fiel João foi escrito em prosa ou em verso? Boa pergunta, não é? Se eu não tenho um poema, se eu não tenho uma letra de música, logo, se eu tenho um texto escrito em parágrafos, como foi esse, o Fiel João, eu tenho um texto escrito em prosa. Logo, é essa a resposta aqui. O texto João, olha a resposta, foi escrito em prosa. Ok? Questão número 8. Quantos parágrafos o texto do exercício possui? Eu tive que falar que é o texto do exercício, senão você iria lá naquele link e leria, contaria todos os parágrafos dessa história aqui, desse link. Mas não, o que eu quero é saber quantos parágrafos existem aqui, nesse trecho, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um parágrafo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 parágrafos. Então,
Resposta: 11 parágrafos. Questão de número 9. Qual a finalidade dos travessões no início da maioria dos parágrafos? Professor, eu não sei o que significa a palavra finalidade, que também é uma palavra muito utilizada em muitas provas, em muitos concursos. A finalidade significa o para que serve, qual o objetivo de alguma coisa, a função de alguma coisa, ok? Então, vamos lá para o início de muitos parágrafos que ele falou ali. Repare que aqui eu tenho um travessão, aqui eu tenho outro travessão, aqui eu tenho outro travessão no início de grande parte desses parágrafos. E a pergunta é: qual a finalidade do emprego desses travessões? Ou seja, para que esses travessões foram usados? Resposta: foram usados, a finalidade desses travessões é indicar o início da fala do personagem, ou dos personagens. Ou, se você preferir, uma outra resposta possível é para indicar a resposta, para indicar a fala dos personagens. Uma outra dúvida: eu posso usar aspas duplas para indicar a fala do meu personagem, ou então travessões, ok? Nesse caso, nós usamos travessões, exceto lá naquele pensamento, lá no início do texto, pensamento lá do rei. Questão número 10. Releia o trecho a seguir. Assim que o fiel João acabou de apertar mais uma vez a mão do velho rei, este silenciou, reclinou a cabeça no travesseiro e morreu. Pergunta: a expressão sublinhada, destacada aqui mais uma vez, poderia ser substituída por quais outras possibilidades, mantendo o sentido original do texto? Esse tipo de questão deseja saber se o usuário da língua, no caso você, consegue fazer substituições apropriadas dentro das possibilidades que estão no repertório da cabeça, do conhecimento do aluno, a bagagem do aluno, essa bagagem intelectual, de vocabulário. Por isso, é mais um motivo de falarmos que a leitura é muito importante, porque a leitura também, entre outros aspectos tão importantes quanto a leitura de textos escritos, eu estou me referindo à leitura de livros, jornais, revistas, bula de remédio, enfim. A leitura de textos, aqui eu estou falando de textos escritos, possibilita essa ampliação da seleção vocabular, do seu repertório vocabular, da quantidade de palavras que você passa a conhecer, porque à medida em que nós vamos passando da tenra idade até chegar à idade adulta e até morrermos, nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos adquirindo vocabulário, adquirindo palavras novas. Então, vou dar a resposta aqui, hein? Esse, mais uma vez, poderia ser substituído por de novo, reparando que de novo se escreve separado, hein? De novo, ok? Ou então, poderia ser substituído por outra vez, ou novamente, ok? Viu? Aí eu já dei 3 possibilidades para você colocar a resposta aí, ok? Esse vídeo vai chegando ao final e se você gostou, dê o seu gostei, compartilhe com pessoas que você acha que possam ter interesse e se você não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Em breve eu vou postar outros vídeos também dessa mesma natureza. Então, um forte abraço, cuidem-se e até o próximo vídeo.